Remo vence a Tigresa e se mantém na segunda posição. Jadson fora da UTI, gente. Se surpreenderam ontem. 2-0 Leão, gente. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que foi essa nova formação do clube do Remo. As mudanças agradáveis de algumas peças ali, tá? Então peço a você que fique até o final desse vídeo. Não esquece, curte, compartilha. Se inscreva no canal, hypa aí o canal aí para dar mais engajamento pra gente aí, pra gente ter mais visualizações e chegar mais longe com o nosso trabalho falando do nosso querido Clube do Remo, tá, gente? Bora pra cima. Leão! Galera, mais uma vitória do Clube do Remo em seus domínios, mas antes deixa eu trazer para você a boa notícia que a gente já estava com uma vitória já pela parte da tarde, que foi a saída da UTI do nosso querido Jadson aí, né, gente? O Jadson que saiu da UTI, está caminhando, né, vai fazer um processo de recuperação agora, porque também se perdeu massa muscular, que vocês sabem, o atleta performa em alto nível, e o Jadson é um cara jovem, né, gente? Então, o Jadson, a gente fica muito feliz com essa notícia aqui no canal, cara, que faz falta, né? Porém, a gente prefere tudo recuperado e bem recuperado, né, gente? Que a gente vê certa notícia, tem um collab aí, collab não. Esses negócios dessas vinhetinhas que saem de uma grande emissora, até que fala assim, será que ainda volta a jogar, né? Fora do futebol, sabe, gente? Não precisa disso, cara. Não precisa desses apelos. Esses caras ganham dinheiro à torta e à direita, mas querem mais dinheiro e apelando. Tá, gente? Égua dos caras nojentos. Deus me perdoe. Né? Já falando de imprensa, vamos deixar aqui nosso repúdio, né? O comentarista da Disney ontem, né? Torcendo, gente. Torcendo na cara de pau mesmo. Só faltou deslavar a cara dele ali. Que torcia, né? Torcia mesmo. Celso, né? Na hora do gol do Adailton, ele fala: eu levantei até a mão aqui pra dizer que era impedimento. Sabe? Aí quando já foi pro final, que ele já foi falar sobre o Clube do Remo, as modificações, variações táticas, mas durante o jogo todo, porque não sei o que. Olha só, para não dizer que eu tô ficando maluco, quando o camarada da zaga do Vila Nova errou, o que ele falou? Mas esse aí tem crédito. Porra! Vai torcer assim lá, né, cara? Eu falo pra esses caras, faz um canal, vai torcer. Quando vocês não acreditam que é contra tudo e contra todos, é nisso que dá. Eu falo pra vocês, tá aí a soberba da imprensa de Goiânia, né? E, cara, gente, a gente não vai dar mais moral pra esses camaradas, gente. A gente não vai dar mais moral pra eles, porque eles querem fazer graça. Querem aparecer a nossas custas, entendeu? E aqui não tem caboclinho não pra dar moral pra esses otários não, tá, gente? Então, gente, bora pro nosso jogo, que foi o mais importante. Pegamos aí a Tigresa aí, lambamos ela, né? 20 anos, pronto, quebrou mais um tabu, acabou. O Remo tá quebrador de tabu esse ano, gente. Quebrador de tabu. Times que a gente nunca mais tinha ganho, estamos batendo. Estamos batendo e batendo forte. Pra eles sentirem aqui o que é a diferença. Foi uma falha. Futebol é decidido em falha, meu irmão. Futebol é decidido em falha. E nós eles achavam que vinha combalido, a gente tem reserva, meu irmão. E reserva à altura com vontade de jogar, gente, olha a diferença desse time. Tá na hora da gente abraçar esse time, gente. Tá na hora da gente abraçar esse time e parar. Eu espero que agora parem. O Viseu não jogou. Agora eu quero ver eles comentarem aí. Eu quero ver comentário hoje. O Viseu não jogou. Agora eu quero ver, porque quando fica só no Viseu, todo mundo fica Viseu. O cara fica feito louco, pô. Aí nessas horas que a gente vê. Agora vocês vão ver o comentário aí. Aí vocês vão ver a diferença. Quem quer comentar taticamente e quem quer comentar só fazer o alarde. Né? Então, bora lá porque foi o jogo, né, gente? Lembrando que o Clube do Remo começou num amasso ali, porém era um amasso meio retido, até porque mudou-se o esquema tático. Nós estávamos contando com dois atacantes mais centralizando ali, ou revezando certas pontas, né? E na zaga tínhamos três, era uma espécie de um 3-5-2, gente. 3-5-2. Na defesa, 5-4-1, né? Deixava-se o Adailton mais incisivo, quase o microfone fugindo aqui. Mais incisivo ali, tá? Mas não que o seu Pedro Rocha não tenha jogado, né, gente? Faltou só o gol ali para carimbar a sua melhor atuação aí do Pedro Rocha. Mas é isso, gente. A gente sabe, vai sair. Tá saindo, tá assim,
se desenhando, tá amadurecendo aí. Um gol ia ser um golaço, aquele golaço que ele ia fazer de cobertura lá, né, gente? E nós não conseguiu, infelizmente, tá, gente? Mas era um clube do Remo que vinha numa formação diferente. O treinador falou na entrevista do pós-jogo que o que acontece, ele já vinha, só não tinha oportunidade de colocar. Mas se vocês verem aquele final do jogo contra a Mucura, né? Coitada da Mucura. Não posso. Depois a gente comenta sobre a Mucura. Não vou perder a toada. O que acontece? Ele terminou praticamente o setor de os 5 defensores, ele terminou que nem ele terminou no jogo contra a Mucura, gente. Ele botou ali no final, olha, no final do jogo contra a Mucura, pode ver lá. Tá na lateral direita o Cadu, no Ivan Alvarino, Rafael Castro que entrou porque o Camutanga teve que sair, Reinaldo e o Marcelinho na ponta esquerda, fazendo a ponta esquerda, né? O Marcelinho que só não fez chover ontem, gente. Só não fez chover, tá? Porém, nós sabíamos também que mais à frente, gente, tá? Mas no time titular tava o Camutanga, tá, gente? Mais à frente, o clube do Remo contava com um setor de 3 volantes de marcação e mais contenção. Com isso, o clube do Remo perdeu muito da transição rápida, né? E a inteligência tática do meio-campo, porque nós tínhamos 2 de contenção, 2 torres ali, que é o Caio e o Luan, que foi bem nesse jogo, até cometeu poucas faltas, mas ainda teve uns erros de passe ali, até por falta de entrosamento também, né, gente? E um pouco de lentidão do Caio Vinícius ali, tá? E mais um pouquinho de quem avançava tentando fazer os setores era o próprio Pedro Castro, que não tem essa versatilidade, mas tem um bom passe, né, gente? Mas não é a mesma coisa, então a transição do clube do Remo foi perdida e nós não tivemos quebra de linha. Quando a gente vai ter quebra de linha é só no segundo tempo, né? Onde você aproveita dos espaços do rival e vai pra cima dele, quebrando linhas e aparecendo a melhor oportunidade e dando vazão, né? Ainda faltou um certo entrosamento ali na frente entre o Adailton e o Pedro Rocha, porque o Adailton teve uma bola que era para ele tocar pro Pedro Rocha, mas você tem 2 matadores ali, né? Dois que buscam artilharia, então é muito difícil assim na hora de se raciocinar. Por isso que tem que ter alguém construindo. Eu falo para vocês, sempre tem que ter alguém construindo para que o artilheiro se destaque. Se não tiver um construtor, ele não vai se destacar. Porém, quando você coloca um construtor, você pega um construtor que não marca. Porque se ele vai construir, ele não marca, né? Um armador. Tá, gente? Então era um clube do Remo que entrava na formação de 3-5-2, né? Como a gente falou para vocês, com lá o Marcelinho fazendo excelente a lateral. O Marcelinho ontem só não fez chover, gente. Mas ele jogou de lateral, ele jogou de ala, ele foi morrer na lateral esquerda. E aonde ele ainda supriu a necessidade de fazer um cruzamento pro segundo gol, onde ela cai no pé do Cadu, que chuta e ela vai certinho no pé do predestinado Regis, né, gente? Mas antes disso, o clube do Remo já tinha feito um bom primeiro tempo, segurou as ações do adversário, que claro, gente, todo bom time começa com um bom goleiro, né? Tivemos boas defesas do Marcelo Rangel, mais uma vez aí, a sua odds até aumentou, né? Foi a maior odds do jogo ontem, ele, tá? Na verdade, eu não sei o que é odds, tá, gente? Eu tenho que é pontuação que eles vão dando ali. Pra mim é isso, né? Aí tivemos uma chance com o Pedro Rocha, num chute alto pra fora, aos 17 minutos do primeiro tempo. Aí veio o escanteio. Depois tivemos outra chance com o Adailton também num chute pra fora. Ainda tava centralizando, calibrando melhor o pé ali, tá? Os dois, tá? E nosso meio nessa hora parecia sem a opção de criação, que não tinha o meio de criação, e a opção de verticalidade, né? Então era um meia mais defensivo, o nosso meia. Não tinha, assim, tantas incisões nele, né? E aí nós tivemos uma chance de escanteio, né? Aos 34 minutos tivemos ali uma chance com uma assistência do Marcelinho, onde não foi gol. Aos 34 que sai o gol do Marcelinho, numa assistência do Pedro Rocha, que recebe a bola de cobrança de lateral. Pedro Rocha não, do Pedro Castro. Porque antes disso, vocês viram que teve o protocolo lá dos 8 segundos, que o goleiro ficou segurando a bola, né? Ele estava desligado, né? Então teve 2 escanteios, quando ela sai para lateral, o Alan Rodrigues bate rapidamente, com isso o Pedro Castro e só vira e já chuta ela para a área. E o Marcelinho aparece como um raio ali, fazendo seu primeiro gol, homenageando a sua esposa que está grávida, né? Do seu filhinho aí. Então, parabéns, Marcelinho. Aos 34 minutos o Remo abriu o placar. Né? Depois tivemos uma falta ali e tal. E o jogo foi decorrendo com o comentarista ali puxando a sardinha pro lado do Vila Nova, que não sei o que, né? Mas nós estávamos vendo que o nosso meia também não estava funcionando sem quebra de linha. Fomos pro segundo tempo e retornamos com o mesmo clube do Remo.
tá? Porém com uma outra perspectiva, até porque o adversário decidiu sair mais um pouco. Porque querendo vocês ou não, o adversário teve 62% de posse de bola contra 38% do Clube do Remo. Isso queria dizer o quê? Eles estavam com muita posse, o Clube do Remo jogou a bola para eles esperando eles ir para sair na boa. Até porque nós não contava com aquele trio ofensivo que a gente tinha, que é letal. Mas a nossa letalidade voltou, né? Nós fomos letais em outros setores, né? Fomos letais com o Marcelinho e fomos letais com o Regis, tá? Que aí o Pedro Rocha começou a se despontar, deu um chute de perna esquerda já com 1 minuto de jogo. Aquela bola quase, se fosse um pouquinho mais rasteira, era lona, né? Aí teve outro chute do Pedro Rocha, que ele puxa ela e toca por cima do goleiro, o zagueiro tirou. Era ser um golaço aquela bola, meu Deus do céu, né, gente? Caramba, né? E aos 34 saiu o gol do Regis ali, num cruzamento, meio chute do Cadu, né? Que ele já pega, ela já vem cruzada do Marcelinho, que tá na ponta esquerda, profunda, né? Passa pro Cadu, o Remo tava chegando com 4 atletas na área nessa hora, e ele chuta e o Regis só complementa, gente. Aí ali se encerrava a letalidade do Clube do Remo, né, gente? Tivemos outras oportunidades, mas não tão boas como a gente aproveitou essas, né? O adversário jogou muita bolas aéreas na área, né? Aproveitando-se de escanteio, acho que foi 10 escanteios para eles contra 5 do Clube do Remo, né? E aí o Clube do Remo se defendendo como podia, né? Teve até saídas boas do Marcelo Rangel e bolas para fora, né, gente? Claro, com perigo, com certo perigo, porque eles tinham que a sua zaga era de 1,91 m os dois zagueiros. Aí juntava mais com o centroavante deles que tem 1,85 m, mais o Formiga que é 1,85 m também, né, gente? Então era um time que tem uma boa linha, olha, eu gostei de ver o jogo do Vila Nova, né? É um time que tem o propósito e mantém o propósito, gente. Não perde a cabeça em determinado momento do jogo. E depois vem as substituições dele, o nosso treinador soube substituir também, gente. Soube mexer no esquema tático. Então com isso a gente conseguiu essa vitória. E uma vitória maiúscula. Maiúscula mesmo, porque um time que vem com, digamos, eles contavam que o Remo vai vir quebrado porque perdeu alguns atletas, né? E atletas importantes, porém refazemos a maneira de jogar, né? E ficamos interessantes. Porque apareceu oportunidade para os nossos dois atacantes, tanto quanto o Adailton quanto o Pedro Rocha, tá? Então esse foi o jogo do Clube do Remo, né? O bloco médio estava sendo marcado um bloco médio especial, tá ali, faltou mais da transição rápida, né? Mas porque nós sabíamos que nosso meio-campo com 3 volantes ficou mais lento, mas veio as substituições, gente, tá? E agora falando de como nós terminamos até na substituição com Pedro Rocha e o Regis ali. O Regis não marca, tá, gente? Não espere o Regis na marcação. Ele vai correr, ele vai passar para um lado e para o outro, mas ele não vai marcar. Então ele é mais de criação mesmo, realmente aquele criador que parte para frente com ela e sabe o que faz com a bola, né, gente? Tá? Então, gente, nós vamos falar agora de 1 para 1, né? Quem foi quem nesse jogo, quem tava bem, quem não tava, tá? Lembrando que foi uma nova formação e performou bem o Clube do Remo. Marcelo Rangel, mais um jogo excelente. Foi o melhor jogador ali nas odds aumentadas, tá, gente? Então, para mim, Marcelo Rangel vem sendo um grande destaque. Até a imprensa destacou. Passou aqui pelo Goiás, não teve oportunidade, né? E a gente viu que o Clube do Remo deu essa oportunidade e o cara tá se mostrando aí um excelente goleiro, né? É um cara abençoado, gente. É um cara abençoado, Marcelo Rangel, tá, gente? É um cara abençoado mesmo. Gosto de ver ele jogando, tá? Bom, Ivan Alvarino, uma partida segura mesmo, olha, segura, que eu gostei de ver, performando, chutando quando dava para chutar, chutando, não quer saber. A zaga do Clube do Remo tá muito boa nisso. Camutanga também foi bem para mim, tá, gente? Camutanga tranquilo, passa muita tranquilidade aquele zagueiro. Entrou no seu lugar Rafael Castro, já aos 31 minutos, quando ele sentiu, não sei ainda o que foi, mas vamos saber, né? Reinaldo, mais uma excelente partida, cobrindo, chutando. O Reinaldo não tem conversa, gente. Não tem conversa. Se é pra sair de boa, ele sai de boa. Se é pra sair no chutão, ele sai no chutão. Se é pra quebrar, ele quebra. Ele não tem conversa, gente. O Reinaldo é um excelente capitão do Clube do Remo, olha. Muito bem mesmo. Na lateral esquerda nós tivemos o Alan Rodrigues, mais retornando de contusão, mas fez um bom jogo na minha concepção. Marcou, segurou mais os ímpetos do lado direito do adversário, porque o melhor lado era o lado direito deles, descendo ali com Formiga, né, com acho que não era o... Esqueci até o nome esquisito que o cara tem lá, rapaz. Deixa eu ver aqui, gente, o nome dele. Era
Não nem anotei o nome dele aqui, gente. Mitkov, né? Mitkov, ele que caía por ali, por aquele lado. Então o lado direito deles era muito forte. E a movimentação daquele que era do Paysandu, João Vieira, é do cara, rapaz. O cara joga muito esse esquema tático formado lá. Ele dá muita brecha para ele ali naquele meio. Ele flutua muito, né, gente? Então, para mim, o Alan Rodrigues foi bem, né? No seu lugar entrou o Regis, tá? Nessa hora que entrou o Regis vai pro lugar do Adailton jogar no ataque, né, gente? E aí, na outra lateral esquerda, nós tínhamos o Marcelinho, que ontem não fez só chover. Fez gol, marcou, jogou em 3 posições, jogou de lateral, jogou de ala, de ponta, jogou de lateral esquerdo, fez um cruzamento para a área para sair o segundo gol do Clube do Remo, que ela cai no pé do Cadu, e o Cadu chuta para a área e ela vai no pé do Regis, o predestinado Regis, né? Então o Marcelinho foi super bem mesmo, gente. O Marcelinho foi bem ontem, demais mesmo, olha. Vale mesmo o seu pagamento, Marcelinho. O Luan, naquilo que ele propôs para fazer, ele faz uma partida segura, né? Tem certo momento que chega ali meio atabalhoada, mas ele e o Caio faz ali aquelas torres ali à frente da área e você já não deixa o adversário chutar de fora, então isso já vale muito a pena. Então o Luan foi bem, entrou no seu lugar o Madison, né, gente? O Madison aí que... Pera aí, gente. O Mike tá me ligando. Avisa ele. Ah, só um corte aqui, estão me ligando aqui da gente. Então, o Madison aí que performou, não deu para avaliar muito sobre ele, né, gente? Não deu para avaliar porque ele entrou já nos instantes finais ali, né? E aí não deu para avaliar muito, mas vamos dizer que foi bem. Pelo menos está criando minutagem. O Caio, mais uma partida segura, perdia certas bolas ali em alguns setores, né, gente? Mas se aproveitou do momento ali e tinha uma boa marcação. Ainda erra alguns passes que a gente vê ainda, até pela falta de entrosamento em certos setores ali que performava-se agora o Clube do Remo no 3-5-2 ali, que é acostumado a performar no 4-3-3, então você sabe que não é uma mudança brusca, mas é uma certa mudança. Mas o Caio foi super bem na minha concepção, tá, gente? Falta mais assim a dinâmica de jogar pra frente a bola, né? Mas, enfim, não dá pra esperar tanto assim dele também, né? É um cara seguro, mas na defensiva, tá? O Pedro Castro, um jogador seguro, gente. O Pedro Castro, ele deixa tranquilidade pra gente, já. Ele deixa tranquilidade, ele cria, tenta criar, na verdade, né? Mas aí ele se movimenta, ele vai, ele marca, ele chega mesmo ali no cangote dos caras, não quer saber, entendeu? Então foi uma partida boa, né? Mais uma partida boa mesmo do Pedro Castro. Foi substituído ali pelo Daniel Cabral, que entrou bem, gente, olha. Me surpreendeu. É minutagem, né, gente? Muitas vezes é minutagem. Então, essa é a vantagem do time estar, né, performando ali no G4. Porque você vai vendo jogadores que querem entrar e querem mostrar serviço, gente. Né? E aí o Daniel Cabral foi uma partida boa, gente. Eu gostei da partida dele. Ele apareceu, roubando bola. Teve uma bola a bola que o Pedro Rocha, que o goleiro defende, ele que tirou aquela bola ali, gente. Ele que roubou aquela bola, né? Então, pra mim, foi bem o Daniel Cabral, tá, gente? Eu esperei esse momento dele aí. Graças a Deus foi bem. O Adailton foi bem, gente. Tenta centralizar. Faltou certo entrosamento ali nos dois. Ele e o Pedro Rocha. Tinha bolas que dava pra ele passar pro Pedro Rocha. Marcou o gol, mas estava impedido, né, gente? Mas vai amadurecendo e vai sair esse gol do Adailton, com certeza. O Cadu entrou no lugar do Adailton. Performou bem, defendeu, né? Fez a assistência pro gol do Regis. Então tá aí o Cadu performando aí novamente, aparecendo novamente, mostrando que tem futebol para disputar entre os grandes, né, gente? Tá? E nosso Pedro Rocha, né, gente? Pedro Rocha, cara, tentou, gente. Tentou. Tá amadurecendo, Pedro Rocha. Vai sair, não te esquenta da cabeça. Trabalha, meu irmão. Trabalha firme que vai sair esse gol. Gente, Daniel Paulista, deixem vocês a nota do Daniel aí, né? Porque pra mim foi um excelente treinador ontem. Mostrou novamente que faz a leitura do adversário. Quando o adversário mudou, ele mudou em cima e já performou diferente o Clube do Remo, né? Performa diferente o Clube do Remo. Ele sabe o jogador que tem em mão. Pode tirar pelas aventuras do Marcelinho dentro de campo aí, né? E o Marcelinho que chegou aqui, gente, quando foi no começo do campeonato, como vocês viram, né? Mas é aquilo, né? É questão de recuperação, né? Bom, gente,
Tivemos um público, antes que me perguntem, de 20.986 pessoas, tá? Foram 17.198 pagantes, o resto foi gratuidade, tá? Com uma renda líquida de R$ 258.790 reais e 98 centavos, tá, gente? Tá? Aí tem aquelas questões que vocês sempre falam, né? Eu não falo sobre isso porque pra mim é perca de tempo, tá, gente? Eu sendo sincero com vocês. Bom, lembrando que a rodada fechou, né? A rodada que havia começado no dia 8, fechou ontem, né? Com o último jogo foi o jogo da Mucura. Mas vamos começar. Foi o Atlético e Chapecoense foi 1-1. Avaí e Atlético Goianiense 0-0. Goiás e Curitiba. O Goiás ganhou o Curitiba. O Goiás é o líder, né? O Criciúma 0-0 com Volta Redonda. Caiu o técnico do Criciúma. Cuiabá e Operário. O Operário ganhou fora de casa o Cuiabá. Novo Horizontino 2, Ferroviária 2. Né? O Atlético ganhou o Botafogo de São Paulo por 3-0. O Amazonas ficou no empate com o CRB. O Clube do Remo ganhou de 2-0 ontem, como vocês sabem, né? E o Paysandu, a Mucura, né, ela só não tá na lanterna por causa de um gol, tá? Ficou no 2-2, tava ganhando de 2-0. E, meu irmão, tá complicado. Complicado mesmo que em cerca de 5 minutos você deixa o jogo empatar. Se tivesse mais 5 tinha perdido, né? Tá? Indo para nossa tabela, né? O primeiro colocado é o Goiás com 16 pontos, tá? O Clube do Remo vem em segundo, firme e forte ali com 15 pontos. Logo em seguida vem o Vila Nova com 13 pontos. Em quarto colocado vem o Avaí aí, gente. Olha, o Avaí tá com 12 pontos, tá? Em quinto vem o Cuiabá com 12 pontos. O CRB vem em sexto também com 12 pontos, tá? E daí nós temos uma sequência de clubes com 10 pontos. Chapecoense, Curitiba, Atlético Paranaense, Operário e América Mineiro. E também a Ferroviária e também o Atlético Goianiense, todos com 10 pontos, tá, gente? O Novo Horizontino também tem 10 pontos, passando aqui para baixo, tá? Aí na 15ª posição vem o Atlético, que é o setor mais de baixo ali, o Atlético com 6. Criciúma tem 6 pontos. O Volta Redonda tem 5. O Botafogo de São Paulo tem 5. A Mucura, 3 pontinhos, olha. O Amazonas também tem 3, gente. Então, gente, como vocês podem ver, um campeonato que tem um certo equilíbrio, né? É por isso que eu sempre falei para vocês, tem que fazer a gordura, tem que manter a concentração. Então a gente também tem que abraçar, né, gente? Inclusive, eu tava lendo sobre as torcidas organizadas, né? Tá suspenso. Agora eu não entendo, gente. Por que suspender a bateria? Né? Por que? Não, por que o Ministério Público tem que suspender a bateria? Pô, cara, não tem nada a ver. Tudo bem, foi uma questão, parece, de fogos e aqueles sinalizadores, né? Que não pode. Mas, pô, chama atenção. Agora você suspender a bateria, não tem nada a ver. A bateria dá um ânimo, meu irmão. Pô, aí o cara suspende a bateria pra quê? Entendeu? Então o Ministério Público está sendo recorrente, as torcidas estão recorrendo para ver se conseguem amenizar isso aí, né? Até porque não foi questão de confusão, gente. Foi questão, uma vez, de uma coisa disciplinar mesmo, tá? Então, galera, quem chegou até esse final aí, comente aí o que vocês acharam, né? Eu confesso a vocês, fiquei super chateado com a narração. Não o narrador em si, né? Que esse narrador, ele me lembra até que ele fala o nome... Toda vez que eu vejo esse cara narrando, eu me lembro daquele Anselmo Ramon, que só vai na minha cabeça ele falando o nome daquele cara quando ele faz o gol, entendeu? Então, gente, ficamos por aqui. Eu pretendo aí, se for fazer uma live aí, eu vou lançar pra vocês aí, tá acompanhando nós, né? Mas por volta de 8 horas da noite, então espere aí. Aí qualquer coisa eu aviso se eu for fazer, se eu não for, tá? Então ficamos nisso. Lembrando que o PH não performou ontem porque teve contusão e nós sabemos como é que o Clube do Remo trabalha, tentando fisicamente forçar mais o jogador, né, na questão física, na questão da alimentação, recuperar o corpo. E claro que o jogador vai sentir certo momento, porque vai performar em alto nível, gente. Para performar em alto nível, o corpo tem que estar bem, tá? Vocês tiram por aí pelo próprio Regis, né, gente? Que fez o segundo gol do Clube do Remo, não sei se eu falei dele, falei, né? Fez o segundo gol do Clube do Remo. E ele falou que ele sentiu a lombada dele travou 2 vezes essa semana, né? Então aí é um jogador que se apresenta bem e tá com brilho. Tá com brilho, gente. O primeiro toque dele na bola foi gol.
Assim como foi aquele toque lá, né? Infelizmente o Ítalo tava ali no meio, tá? Porém, gente, esse foi o Clube do Remo. Digam aí o que vocês acharam, gostaram. Claro que a gente estava menos agressivo, né? Menos, mas estava letal também. E a letalidade que é fundamental para o Clube do Remo, né, gente? E performar ali defensivamente também. Saber dosar a pílula, né, gente? Saber banhar, levar o time em banho-maria também, para deixar o adversário agoniado e se manter ali. Bom, gente, ficamos por aqui, né? Foi um bom jogo, estamos aí em segundo lugar, vamos jogar agora com o Atlético Goianiense, vamos começar a estudar ele aí, né? E aí trazer melhor coisa para vocês, tá? Forte abraço a todos, mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta, valeu!